Bom dia, meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor Jesus seja sobre sua vida e seja sobre a sua família. Amém? Desejo a você um dia abençoado, um dia cheio da presença do Senhor. Nós começamos aqui o nosso devocional diário, exatamente com a intenção de nós podermos juntos, de mãos dadas, começar mais um dia. Lendo a palavra, aprendendo da palavra, meditando na palavra, porque afinal de contas é assim que a gente cresce, cresce espiritualmente, né? Lendo a Bíblia e meditando, lendo com as escrituras na mão, a interpretação no coração e na mente e vivendo, né? E a Bíblia nos fala de meditar nas escrituras dia e noite. É assim que nós vamos encontrar, né, um caminho, né, que Deus aprova. É assim que seremos bem-aventurados diante de Deus, meditando na palavra, porque a palavra ela é o manual de vida. Né? Quando você compra um aparelho eletrônico, ele vem com o manual. A Bíblia é o nosso manual. Lá está escrito tudo aquilo que a gente, como a gente funciona e como a gente lida conosco. Porque nós passamos dias difíceis, não é assim? Quantas vezes que situações novas surgem, situações que a gente não está aguardando, situações que vão nos impor um gasto de energia grande, vão nos trazer ali uma certa dificuldade, situações que estão estabilizadas, que estão leves, de repente elas ficam muito pesadas, e aí vem aquele peso sobre os ombros, parece que o mundo desabou, né? E a gente busca na palavra de Deus a solução para isso. Primeiro, que não existe estabilidade. Isso é uma fábula, né? Uma historinha que contaram para nós. Se sua vida está estável, está tudo tranquilo, ótimo, maravilha. Goze cada dia, aproveite cada dia de estabilidade. Porque, infelizmente, vez ou outra, alguém vai puxar o nosso tapete e a gente vai estar numa situação de instabilidade. Aí tem que ter todo aquele gasto de energia para reajustar as coisas. E aí vem a depressão, vem a opressão, vem tristeza, as emoções se misturam todas, vira aquela loucura, né? Creio, isso acontece comigo, creio que acontece com você, porque você é humano. E aí onde está a solução? Na palavra, porque a palavra é o nosso manual. É lá que Jesus fala assim, ó, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí com isso a gente respira, passa uma noite de sono, descansa e no outro dia tudo está diferente. Já aconteceu com você? Que você passa aquele dia horrível, meu Deus, você não consegue ver, né, o copo meio cheio, só vê ele meio vazio. A água está na metade do copo, exatamente, você não consegue ver que ele está meio cheio, você só vê que ele está meio vazio, só vê o lado negativo de todas as coisas, está tudo ruim. Aí você, usando do manual, você sabe que Deus está no controle, você declara Deus está no controle, Deus está, tudo governa e Ele vai me ajudar a resolver isso, mas a tristeza está ali no coração, as emoções estão complicadas, e aí você vai dormir. Isso eu estou falando para a pessoa que busca na Bíblia, né, as respostas, ela confia em Deus, mas as emoções dela estão doídas, né? Você está como Elias lá na caverna, está deprimido, mas aí dorme, passa um tempo, a poeira baixa, né? A sujeira decanta, e aí o que acontece? Você acorda, o seu ponto de vista, a sua visão das coisas, ela está diferente. Você acorda animado, você enxerga que, opa, o copo não estava meio vazio, o copo está meio cheio, tem solução. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu ajustar assim, as coisas vão melhorar, as coisas vão se resolver. E aí, conforme você medita na palavra, você busca em Deus e você ora, e aí o Espírito Santo que habita em você, ele vai ajustando as suas emoções, vai ajustando a sua mente, e seu raio de visão, seu ângulo de visão, ele amplia, e de repente você passa a enxergar aquilo que você não estava enxergando, e o ânimo renova, e as coisas se melhoram. Não é assim? Isso
é quando nós estamos buscando em Deus. Porque nós não estamos livres do dia mal, a gente não está livre da angústia, da tristeza, de ver as coisas da forma negativa. Não estamos livres, meus irmãos. Acontece. Mas se a gente buscar em Deus, se a gente tiver confiança nele, se a gente buscar na palavra dele, se a gente insistir, se a gente perseverar, as coisas vão se ajustar. E vão se ajustar mesmo. E você vai voltar a enxergar o lado positivo das coisas e a vida vai prosseguir até aquele dia que ele vai nos recolher. E acabou o treinamento. E sabia que é um treinamento? Você sabia que você está vivo é para ser treinado? Você sabia que essa confusão toda, essa loucura toda é para que você seja treinado? Deus te expõe a crises para saber que coração você tem. E muitas das vezes ele sabe que se você se comportar mal, é só te dar um tempo que você vai conseguir enxergar o lado positivo das coisas. Vai ser o nível de inteligência emocional e o nível de espiritualidade que você tem é que vai determinar o quanto de tempo você vai necessitar para estabilizar sua mente, suas emoções e passar a enxergar as coisas da melhor forma. Você está sendo treinado, meu irmão. É para a vida eterna. Deus não quer nenhum frouxo, nenhum cheio de mimimi para habitar com ele, não. Ele quer gente que exposta a crises, ao fogo, você consiga, mesmo que doendo, mesmo que entristecendo, mesmo que às vezes você até murmure, e se murmurar, peça perdão a Deus. Mesmo que você passe por esse momento difícil, a poeira vai baixar e você, segundo aquilo que você busca na palavra, você vai conseguir recuperar sua visão, vai conseguir olhar as coisas de uma forma diferenciada e vai conseguir estabilizar suas emoções, vai conseguir ajustar aquilo que desmoronou, aquela situação que fugiu do controle, e Deus vai estar junto contigo. Se você enxerga apenas um par de pegadas na areia, porque você está no colo do Deus Todo-Poderoso, Ele está te carregando, você acha que está sozinho, mas Ele está te carregando, Ele está cuidando de você. Saiba disso. Deus está no controle. Aquela enfermidade que você já orou, que você já buscou em Deus, que você tem certeza, que Ele sabe que Ele cura mesmo, mas Ele ainda não te curou. É para prova, isso faz parte do treinamento. Então faça como o Tiago Menor, o discípulo de Jesus, que mesmo andando com Jesus, ele não foi curado. Ele era manco, se você não sabe. Jesus não curou ele, porque Jesus queria ver ele adorando a Deus, mesmo sendo coxo. E às vezes, meu irmão, você está com uma enfermidade, está com um problema que aquilo é insistente e não sara. Deus ainda não removeu aquele espinho. Saiba que muitas das vezes Ele quer que você continue caminhando com espinho, mas que continue caminhando. Ele quer que você tenha força para que você lute, você mesmo entristecido, mesmo com dificuldade, mesmo sentindo as dores, mesmo sentindo os grilhões, as algemas, que aliás, algemas não, em nome de Jesus, algema não, porque dificuldades sim, mas algemas não. Mesmo as dificuldades, mas estando com Ele, estando debaixo da presença dEle, meditando na palavra, confiando nele, não perdendo os olhos, não tirando os olhos da cruz, não tirando os olhos dele, caminhando com dificuldade, mas declarando todos os dias, a despeito da minha dor, da minha dificuldade, eu continuo olhando para Ti, Jesus, e é contigo que eu quero caminhar até o último dia. Seja com felicidade ou tristeza, seja com prosperidade, ou seja padecendo de alguma necessidade, mesmo assim, meu irmão, você ainda tem a coisa mais importante, a mais preciosa dessa vida, que é Deus. Eu, no passado, antes de me converter, eu fui um bom católico, depois eu busquei na Seitinoê, busquei no Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, busquei no Espiritismo, busquei num monte de coisas, estudei isso tudo, buscando me resolver espiritualmente. E foi só depois que eu li a Bíblia, que eu li a palavra de Deus, depois que eu recebi o Espírito Santo, que eu tive certeza qual que era o verdadeiro caminho, quem que era o verdadeiro Deus. Porque existe um menu. Quando você chega no restaurante, tem aquele menu que você vai ali escolher o prato que você vai pedir. Infelizmente, nesse mundo aqui, criaram muitas religiões, muitos credos, muitas espiritualidades. Mas se você buscar na Bíblia, você vai entender de forma muito clara quem que é o Deus verdadeiro e qual é a verdadeira razão da nossa vida, e você vai compreender o antes e o depois de todas as coisas e porque você
é quem é e está passando pelo que está passando, e com certeza toda a escuridão vai ser removida e as luzes, o discernimento vai acontecer. Amém? Hoje eu acabei fazendo meio que uma pregação aqui antes do devocional, né? Mas vamos falar aqui rapidão de Romanos 2, para a gente não perder de vista aqui o nosso roteiro e a gente dar continuidade. Bem, o que fala Romanos, assim, para ser muito resumido? Romanos 2. Paulo, lembrando que Paulo está em Corinto, todo o livro de Romanos se passa com Paulo sentado, né, em um lugar, à mesa, com ali com papel e caneta, que não era o que tinha naquele tempo, mas só para ilustrar, escrevendo aos romanos. Né? Então, ele está em Corinto, uma importante cidade grega, Corinto, importante sobre o aspecto cultural, comercial, enfim. Ele escreve para um povo que está com uma igreja numa cidade que ele ainda não visitou, que é Roma. Então ele escreve para aquela igreja lá, né? Ele está na casa de Gaio, e ele escreve basicamente o seguinte: vocês, judeus, não perceberam ainda que o véu se rasgou de alto a baixo. Toda a religiosidade, todos os ritos, toda estrutura litúrgica que vocês ostentam, que vocês ficam enaltecendo, inclusive a circuncisão, isso tudo ficou para trás. A lei, ela foi importante para o judeu naquele tempo, mas o véu se rasgou de alto a baixo. Jesus cumpriu a lei para que, ao padecer na cruz, ao passar pelo holocausto, né, ao passar pelo processo dele se dar na cruz, de ele ser o nosso Cordeiro de Deus, né, dele passar pelo sacrifício, até então ele cumpriu a lei. Mas quando ele morre ali na cruz, o véu se rasga de alto a baixo, porque a lei ficou para trás. Agora é uma nova aliança. Antes, quem adulterava, não é, ele entregava em holocausto, não é, um cordeiro para expiar o seu pecado. Agora, ele não precisa, na nova aliança, ele não precisa mais adulterar. Só de ele pensar em adulterar, ele já adulterou. Só que agora ele não precisa sacrificar um cordeiro físico, ele já tem Jesus como seu cordeiro. Então ele quer explicar isso para aqueles judeus, para aquela igreja, para os judeus, gregos, gentios que estão em Roma, para aquela igreja. Ele diz para eles: gente, parem de viver segundo os costumes antigos, de entrar na sinagoga e ler a Torá e cumprir aquela lei. Agora nós estamos debaixo de uma nova aliança. Agora, a despeito de ser judeu ou não ser judeu, você precisa cumprir aquilo que faz parte do Evangelho, dessa nova aliança. Agora você não precisa mais estar circuncidado fisicamente, você precisa estar circuncidado espiritualmente. A marca agora não é física, a marca agora é espiritual, está no coração e está na mente. É isso que Jesus fala para aquele povo, até o ponto de ele dizer lá, Paulo dizer aos romanos, nesse segundo capítulo, no versículo 11, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, a partir de agora, não importa se é judeu, não importa se é gentio, não importa se é grego, não importa qual a base étnica. Ele quer agora, o que importa é se essa pessoa, ela está buscando em Deus viver santidade, viver a espiritualidade, de buscar nos escritos dos apóstolos, inclusive nesse texto que ele está enviando, ali está recheado do que fazer, ali é um novo manual, só esse livro de Romanos para eles, que eles estão lendo agora, né? É como se Paulo dissesse assim, ó, a Torá precisa ser substituída por esse texto que eu estou mandando para vocês. Essa carta, ela contém parte do que é viver o Evangelho. Então, esse segundo livro de Romanos, ele fala basicamente isso. Não importa qual a sua base étnica, qual a sua etimologia. Importa se você agora quer viver os mistérios, quer viver o Evangelho, quer viver a nova pregação, quer viver a nova aliança, quer seguir o Jesus Nazareno, aquele líder daquela seita, né, que todos agora chamam de seita, mas na verdade não é nem religião, é seguir, na verdade, os ensinamentos. É seguir aquele que trouxe uma nova visão, trouxe um novo conteúdo, não é? Hoje nós temos
todos os livros compilados na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. Essa base, essa nova aliança, né, desde o livro ali, né, de Mateus, do primeiro evangelho até Apocalipse, essa nova aliança está toda entregue para nós vivermos essa novidade. Foi aquilo que ficou para trás no Novo Testamento, ele tem o seu valor, claro, até porque que todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Aquele povo ouvindo dos profetas, como foi Isaías, o evangelista do Antigo Testamento, não é? Todo aquele povo de Israel vivendo a Torá, de repente eles recebem o Messias, porque todo o Antigo Testamento aponta para o Messias, e ele chega, e ele traz um novo conhecimento. Mas Paulo diz para os romanos, gente, Deus não faz mais acepção de pessoas, não é só para vocês, mas acabou essa coisa que só judeu é o povo santo, o povo escolhido. Agora é o Israel espiritual que importa. Abandona esses velhos costumes e vem para um novo tempo, vem para uma nova aliança. E é isso que Paulo fala para eles de forma muito clara. Não tem acepção de pessoas. Você, judeu, não é mais especial diante de Deus no mundo. Agora você precisa dar as mãos para todos os outros povos, para todos os gentios, e vamos viver uma nova aliança, um novo tempo com Jesus Cristo. E recebendo agora o que não havia, não era possível antes da vinda de Jesus, agora é possível, que é receber o Espírito Santo dentro de você. Então, se você está com as Escrituras na mão, o Espírito Santo no coração, você tem a ferramenta certa para a sua salvação. Amém? Tá difícil? Olha para Deus, leia a palavra e converse com o Espírito Santo, que ele tem a resposta para você. Amém, meus irmãos? Vamos agora fazer uma oração para nós finalizarmos a nossa palavra de hoje. Foi um pouquinho diferente, né? Mas daqui para frente possivelmente tende a ser assim, porque, né, nós fizemos o devocional de Atos e ele era muito histórico. Agora, Romanos é a palavra interpretada para um povo. Então, essa interpretação, ela é a nossa pregação, é assim que nós vamos nos alimentar aqui diariamente. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, quero te agradecer enquanto sendo gentio, o Senhor me resgatou. Não é mais só para o judeu, mas agora é para todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador. E eu o confesso como meu único e suficiente Salvador. Eu te aceito, Jesus, mais uma vez, como o meu único e suficiente Salvador. E oro a Deus para que essa pessoa que me acompanha também receba Jesus como seu único e suficiente Salvador, particular e pessoal. Em nome de Jesus. E que o Espírito Santo continue a falar no meu coração e no coração dessa pessoa. Que nós possamos ter uma vida voltada para o Senhor a despeito do quão o dia é mal para nós. Nós queremos, ó Deus, não retirar os nossos olhos da cruz. Não queremos tirar os olhos de Ti, ó nosso Cordeiro Santo. Queremos, assim como o Senhor disse na Tua palavra, que não faz acepção de pessoas, que nós possamos nos sentir acolhidos para o Senhor. Assim como o judeu, antes de Jesus, ele se sentia povo separado. Nós também precisamos nos sentir povo separado, e eu assim o sinto, Pai. E oro para quem me acompanha também sinta assim. Oro por um dia de paz, um dia de alegria, um dia de novidade, um dia, Senhor Jesus, que o Senhor vai trabalhar a nosso favor, de nos ajudar a resolver os problemas, a conquistar projetos, a viver uma vida que as pessoas possam olhar para nós e identificar em nós crentes em Cristo Jesus. Assim eu oro, Pai, já te agradecendo por todas as coisas, no nome santo de Jesus. Amém. Meu irmão, Deus te abençoe, tenha um dia abençoado, tenha um dia de força, tenha um dia de visão. Abre, amplia a sua visão espiritual para entender que se está difícil é porque é treinamento e Jesus te ama. Amém? Fique com Deus e até o próximo vídeo.